Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a premissa 3 do livro Fisioterapia em Gerontologia. Vem comigo! Bom, premissa 3. Qual é a premissa 3? Então, na premissa 3 do livro, As 8 Premissas da Fisioterapia Gerontológica, lembrando que era o termo que eu usei na época, hoje a gente fala em Fisioterapia em Gerontologia. Na premissa 3, eu falo da importância do fisioterapeuta olhar e abordar o idoso como um sujeito da sua história de vida. E o que vem a ser isso? Bom, muitas vezes a gente atende um paciente, seja no hospital ou seja numa clínica, e às vezes ele é nos apresentado como o seu João que tem artrose do joelho, a dona Maria que colocou uma prótese no quadril, ou é o paciente do leito 10, ou o paciente do leito 40, mas quando a gente se refere a isso, a números, ao paciente do número tal, paciente com tal diagnóstico, nós estamos de alguma forma vendo esse paciente como um objeto, é um objeto de alguma doença ou de algum diagnóstico, ele é denominado, ele é colocado como o paciente que tem tal diagnóstico. Mas na nossa prática clínica em gerontologia, o ideal é que nós tenhamos uma visão do paciente como sujeito, um sujeito de uma história de vida. Então não é aquele senhor João que tem a dor no quadril, não, é o seu João que tem a dor no quadril. Ele tem quantos anos? Ele tem família, ele tem filhos, esposa, o que ele fez durante a vida? Quando a gente começa a olhar essas particularidades do indivíduo, nós estamos vendo como sujeito. Uma outra forma de olhar o paciente como sujeito é incentivar as vontades dele. O que ele deseja? Quais os seus projetos? Quais as suas vontades? O que faz com que ele se sinta vivo? Então, Paulo Freire, ele diz que a presença de projetos dá vida ao indivíduo. E é verdade. Então, no momento que a gente tem uma vontade, um desejo, isso faz com que ele se sinta inteiro, se sinta olhado como indivíduo. Uma outra maneira também é pedir para o paciente contar histórias, contar sobre as suas vivências, compartilhar experiências. Eu não sei se você já teve essa prática ou já passou por isso. Quando você pede às vezes para o idoso e ele tá às vezes meio cabisbaixo, pede para ele contar alguma coisa da vida dele. O que ele fez? Ele muda até a postura, ele fica mais motivado. Então isso é o olhar como sujeito. Algumas reflexões também que a gente pode fazer é pensar como era esse sujeito antes de eu atendê-lo, quer dizer, como ele era esse idoso antes de atender, o que ele fazia, o que ele gostava de fazer, ele trabalhava no quê? Nós na fisioterapia, a gente atende o paciente ou recebe esse paciente no momento que ele está muito fragilizado, está com dor. Então, o que a gente pode pensar? Como será que ele era antes? Perguntar para a família, perguntar para ele mesmo o que ele fazia, porque às vezes a gente tem um recorte da vida dele que é mínimo, aquele momento que a gente encontrou com ele, mas normalmente ele não é assim. Então por isso que é importante pesquisar muito isso e refletir o que você, enquanto profissional da área da gerontologia, o que pode fazer para ajudá-lo, olhá-lo como sujeito. E aí eu gosto bastante da frase de Ângela Mucida quando ela diz: vejam aí na tela. Ao recordar e recontar os passos vividos, o idoso tenta atualizar o que já foi, um passado em que ele foi sujeito de sua história, protagonista da sua vida, ou seja, foi o principal personagem no teatro da vida. Essa frase eu acho linda. Porque protagonista, quando a gente olha o idoso como sujeito, como protagonista, a nossa abordagem muda. Muda porque a gente olha para ele como indivíduo, olha para ele como um sujeito único, que tem vivências que a gente pode aproveitar muito para o nosso atendimento, ajudá-lo a resgatar essas vontades e esses desejos. Então, procure fazer isso na sua prática. Reflita, veja o quanto que você está atendendo o idoso pensando que ele é mais um paciente ou que ele é mais um idoso, ou talvez que você está atendendo o paciente num hospital que ele é um número, o paciente do leito X,
ou o paciente do leito 10. Não devemos ter essa abordagem. Devemos ter uma abordagem do paciente como sujeito. E reflita também, vale a pena a gente pensar. Você está tratando o seu paciente idoso como gostaria que fosse atendido? Chamado pelo nome, sabendo um pouco da história de vida dele. Tudo isso é abordado nessa premissa 3 do livro. Então espero que essas informações tenham te ajudado, porque o objetivo do canal é melhorar cada vez mais essa abordagem gerontológica. Como a gente pode cada vez mais olhar esse paciente como um todo. E uma das premissas é olhá-lo e avaliá-lo e abordá-lo como sujeito. Então, obrigada por assistir esse vídeo. Curta, deixe um comentário, coloque sua opinião, o que você está achando dos vídeos, se você tem alguma sugestão. E espero no próximo vídeo. Semana que vem tem mais novidade para vocês. Obrigada e até mais. Tchau, tchau!